Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Vamos entrando aí, participando dessa live aqui sobre o INSS. Vamos falar com o Dr. Flávio Alexandrino. Vai tirar várias dúvidas nossas aí sobre o INSS. Bom dia, Lumaia Barbosa, tudo bem? Então, vamos tirar, né, essas dúvidas aí sobre o INSS. Muita gente com muita dúvida sobre quais os serviços que estão sendo ofertados nas agências. Na verdade, vamos saber se as agências estão funcionando, né? Muita dúvida aí sobre perícia médica, sobre como utilizar o meu INSS também, que é o site do INSS. Ó, só marcando presença aqui, o Will WPC, Fidelis 6049, Tabinha 30, Nanda Vargas, Ana Nascimento, Capixaba, Nina Bittencourt. Ah, chegou aqui nosso advogado, nosso doutor Flávio Alexandrino. Bom dia, doutor Flávio, tudo bem? Vamos tirar aí as dúvidas dessa galera. Márcio Mio, Marcinho Mio, também te amo muito. Que legal, que bom que você está participando da live. Saudade, pelo menos assim a gente mata a saudade, né? A Jane Pereira também entrou aqui, a Janaína Souto, Trip Master. Doutor Flávio, eu acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu adicionar você comigo já. Flávio Alexandrino, adicionar. PMRJ, oi. Olá! Olá, bom Parabéns, dia, Carla. Tudo Tudo bem? bem? Bom dia. Tudo ótimo. Tudo jóia. Vamos lá tirar dúvida, né? Desse Vamos pessoal aí sim. cheio de dúvida no INSS agora, nessa quarentena, né? As redes sociais, elas têm um papel fundamental nesse sentido de Sim, informação, né? Lógico, a televisão ainda é um grande veículo, o rádio ainda é um grande veículo, são os principais, na verdade, mas aquelas pessoas que gostam de estar ali com a tela do telefone, na caminha, ali aconchegada, a rede social ajuda muito, né, na difusão das informações, né, doutor sim. Flávio? Inclusive, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez. Inclusive, eu estava agora há pouco verificando os dados de 2019 de quantas pessoas têm acesso no Brasil à rede social, à internet, né? E pelos números informados e captados, 70% da população Olha só. ela acessa a internet, né? Evidentemente que há uma predominância do celular, né? E aí vem para o desktop, vem para outros equipamentos. Mas 70% da população ela já tem acesso à internet. É um número alto? Vamos ver, Muito. né? Existem números que dizem que tem mais celular no Brasil do que gente, né? Do que número de pessoas. Fala-se isso. Os números dizem que tem Olha, mais celulares do que pessoas. eu conheço várias pessoas que têm mais de um telefone, né? Né? Tem gente Então, que gosta, né? o som tá bom, Carla? O Tá som tá excelente. perfeito. Eu estava conversando com a técnica da rádio e aí falou sobre a questão do fone. O problema é que aqui na minha bancada eu não tenho como colocar o fone, senão amassa o fio, aí eu vou ter problema com o fio. Mas eu Sim, estou escutando perfeitamente perfeito. bem. Tá. E eu acredito também que a nossa galerinha também esteja escutando. Sim, Porque eu estou falando aqui, as pessoas têm respondido, então tá tudo bem. perfeito. Então, assim, a gente tem que usar mesmo a internet, a rede social, para poder difundir as informações, a boa informação, diga-se de passagem, né? Porque algumas pessoas fazem o uso da internet de forma negativa, e a gente não pode permitir que isso aconteça, evidentemente. Mas, E é sempre bom falar sobre isso, sobre as fake news aí. Vamos primeiro averiguar quando você receber alguma coisa no seu celular, sim, quando você receber alguma coisa no seu e-mail, pelo WhatsApp. Então é importante verificar nos canais de comunicação de credibilidade, sim, né? Aqui na nossa região, a rádio tem essa preocupação, o site da Costa Azul tem essa preocupação de enviar notícias fidedignas. E também em nível nacional, as pessoas precisam, e em nível mundial também, as pessoas sim, precisam sim, sim, averiguar antes de repassar a informação, né? sim. É, sim.
doutor Flávio? Agora, nesse momento de quarentena, onde nós estamos sendo obrigados a permanecer em nossos lares, é que a gente vê a importância que tem a internet, né? Que é a internet que faz você comunicar com o mundo exterior, você captar as informações, você conversar com os entes queridos, com seus familiares, né, e amigos. Então, o quão é importante a internet nesse momento que a gente está vivendo. Então, vamos fazer o bom uso então desse meio de comunicação. Sim, de aproximação das pessoas, né? Sim, Principalmente sim. os idosos. Muitos idosos moram sozinhos, principalmente nas capitais. Sim. E os filhos, a família não está conseguindo chegar até esses idosos por conta, né, para não colocar em risco aí a saúde desses idosos. E aí o WhatsApp, Instagram, toda essa questão Facebook, todas essas mídias sociais, essas redes sociais ajudam nesse sentido, né, de aproximar. Sim. Nesse momento de quarentena, o nosso escritório ele está fechado, já tem 2 semanas quase, né? E assim, diariamente a gente passa junto com a equipe, o trabalho tem que ser executado, né? Os prazos processuais e administrativos, eles estão suspensos, né, até o dia 30 de abril, né? Mas a gente tem que continuar a atender as demandas dos nossos clientes, né? Então é importante cada vez mais que esses canais de comunicação. Um advogado que trabalha comigo me apresentou um programa que a gente faz uma reunião online com todos os integrantes do escritório, então ajuda bastante, né? A gente faz isso também aqui na Rádio Costa Azul. Doutor Flávio, eu converso aqui com o doutor Flávio Alexandrino, ele é advogado, especialista em INSS Previdência Social. Vamos então ao que interessa. Eu estava ontem, só para a gente fazer uma breve introdução, eu estava ontem conversando com uma amiga minha ao telefone, ela mora no Rio de Janeiro. Sim. E eu conversando com ela, eu falei assim, e ela trabalha com evento, ela trabalha com essas questões. E esse mercado de eventos está completamente parado. Principalmente nas capitais, onde isso movimenta muito, muito dinheiro, né? E aí eu falei, amiga, você tem direito a isso, você vai ter direito àquilo, você tem que dar uma olhada nisso, dar uma olhada naquilo. E ela, jura? Ela não sabia. Então, eu acho que o mais importante de tudo é, claro, as ações, mas a gente precisa ter a informação para a gente conseguir né, ir lá e fazer jus aquele benefício que nós temos direito em tempos de crise, como estamos vivendo, né? Vamos lá, vamos começar. Sim. O governo ele tem anunciado muitas medidas, né, em prol da população. Ocorre que quase todas essas medidas dependem, né, ainda de um trâmite no Congresso Nacional, né? Por exemplo, na semana passada ele anunciou que daria para aquele cidadão que estava aguardando o deferimento ou indeferimento de um benefício de prestação continuada para deficiente, ele daria R$200. Só que isso ainda precisa de regulamentação. Então, ele anuncia alguns direitos, alguns benefícios, mas que ainda dependem de implementação. Inclusive, tudo que está sendo anunciado até hoje não foi concretizado por conta de falta de regulamentação, por falta de lei, né, e falta de normas que estabelecem aí como que as pessoas vão acessar esse direito, vão acessar esse benefício. Então, tem sido anunciado, mas na prática a gente está sofrendo a nível de informação, de acesso às redes, né, que o INSS, por exemplo, coloca à disposição, né, como falta do próprio direito, que ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional, precisa ser regulamentado. Tem todo um trâmite aí, né, Sim. dentro do Congresso para até que isso se torne de fato concreto. Sim. Vamos lá. O atendimento nas agências do INSS. Aqui em Angra a gente tem uma agência do agência, sim. Né? Na Coronel Carvalho. Atende essa região toda? É isso? Essa agência? Na verdade, Angra tem agência, Paraty nós temos agência, né? Rio Claro tem posto de atendimento, aí daqui é Itaguaí. Já Itaguaí tem agência e a gente sobe. Então, assim, o segurado ele pode acessar qualquer agência, né? A ideia é acessar aquela que seja mais próxima à sua casa, né? Então, assim, ele pode, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro,
eu posso acessar qualquer agência, a próxima à minha casa ou a mais distante. Fica um critério, né, nosso, né, do segurado, de poder buscar aquele atendimento. Né? Então, hoje, o que acontece? Em época de pandemia, né, a agência do INSS está fechada, todas elas estão fechadas até o dia 30 de abril de 2020. Né? Então, se na semana retrapassada foram colocadas duas portarias, dia 17 e dia 20, salvo engano, dia 20, exatamente, a portaria 373 e a portaria 412, né, que estabeleceu algum regramento em época de pandemia. Então, a agência fica fechada, está fechada, e o segurado ou o beneficiário ele só acessa o sistema pelos canais de comunicação, o 135 ou o portal do Meu INSS. Isso, a gente vai falar sobre esse portal do Meu INSS Sim. e o que a gente pode encontrar lá, mas vamos deixar essa questão Sim, claro. para o final. Com essa realidade de agência fechada, como é que está funcionando a marcação do benefício de auxílio-doença, né? Muitas pessoas aí, né, ficam doentes. Tem a pandemia, mas sim, você acaba caindo doente de outra coisa, né? Isso é um problema que a gente ainda está vivenciando. Na semana passada, diversos clientes nos procuraram pelos canais das redes sociais e pelo WhatsApp, do escritório, enfim, não estavam conseguindo fazer a marcação, anexar o laudo daquele pedido de benefício por incapacidade. Então, e aí eu esclareci a todos eles que o INSS ele anunciou que seria feita uma perícia indireta dos benefícios por incapacidade e do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, que precisa ter a perícia médica. Né? Então, ele não tá, o meu INSS ainda não abriu o campo, né, para anexar o laudo ou o exame que comprove aquela deficiência ou aquela incapacidade. Então, assim, anunciou, né, que seria feita uma perícia indireta, mas, lamentavelmente, o sistema não está preparado para receber aquele documento. Então, hoje, na semana passada, eu até fiz com o cliente, fiz uma reunião online com o cliente, fazendo com ele o passo a passo, pela senha dele, e não abre, o meu INSS não abre o campo para que a gente ponha o laudo, anexe o laudo na tarefa. E aí a gente só tem o quê? A marcação da perícia. Só que as perícias diretas, as perícias presenciais, assim como todos os outros atendimentos presenciais, estão suspensos. Só a partir do dia 30 de abril. Só a princípio. E a veremos princípio. ainda. A princípio. Sim. Então, lamentavelmente, a gente está tendo essa dificuldade. Abre. Nesse caso, o que o senhor indica para as pessoas assim, que não estão conseguindo fazer? Não tem jeito mesmo, não tem o que fazer. A gente faz o agendamento, eu faço a tarefa, eu abro a tarefa do pedido, né, e eu estou aguardando aqui todo dia, consultando para verificar se a gente consegue inserir o atestado médico, a receita, os exames médicos. Né? Porque assim, o governo, Carla, ela anuncia que que o segurado ele pode acessar o canal de 135 e do Meu INSS. Só que a gente, profissional do direito, que trabalha diariamente com esses sistemas, é extremamente complicado, é extremamente burocrático e difícil. Você imagina aquela pessoa de baixa instrução, né, que está buscando um benefício que lhe garanta o mínimo existencial, como é o benefício de prestação continuada. Então, é extremamente difícil. Então, ele anuncia, tudo pode ser feito pelo canal do Meu INSS, mas às vezes ele anexa um documento que não deveria, ele anexa um documento faltando informação, e o que é que ocorre? O benefício é indeferido ou é colocado exigência, ele perde o time, ele demora a organizar os documentos de forma a permitir que o INSS analise adequadamente e de forma razoável aquele benefício, aquele pedido de benefício. Então, assim, é importante as pessoas terem um pouco de cautela. Pode acessar, deve acessar. As informações estão aí para que sejam utilizadas. Os canais devem ser utilizados. Agora, utilizem com cuidado, porque às vezes a gente não pode prejudicar, por exemplo, eu te ajudo, um vizinho, né? Que o vizinho sempre consegue as coisas mais fáceis do que aquela pessoa que está ali sofrendo. Eu te ajudo, aí pede, anexa um documento que não deveria, anexa, por exemplo, um atestado médico sem indicar a data do início da incapacidade ou a data do início da deficiência,
que torna o médico do INSS o quê? Dificulta para o médico do INSS analisar aquele pedido. E aí vai colocar em exigência e vai perder mais tempo. Então, é importante ter cautela, ter cuidado. Entendi. Por isso que eu sempre oriento, busca profissionais, busca pessoas que tenham um mínimo de conhecimento para poder fazer e ajudar. Na verdade, oi, doutor Flávio. Oi, doutor Flávio. Tocou aqui o telefone. A gente tem, verdade, nesse momento a gente precisa, tem que socorrer a todo mundo, né? Porque essas pessoas estão sofrendo, né? Estão sofrendo porque, além de não conseguirem ter acesso aos meios disponíveis, têm dificuldade. A mesma dificuldade que a gente também tem. Né? A dificuldade de acessar e de contribuir ajudando alguém que necessite. Na verdade, o site não está sendo muito funcional nesse sentido, né? De ajudar as pessoas, Sim. né? Sim. Tem suas restrições, não é tão fácil assim, né? Não, claro, hoje, para você ter ideia, eu estou com um caso lá no escritório, só para vocês terem ideia. Eu consegui o benefício por incapacidade dele judicial, o juiz deu a liminar, o INSS implantou o benefício. Por nenhuma razão aparente, em novembro do ano passado, o INSS suspendeu o benefício dele. O processo está no tribunal, eu atravessei uma petição para o tribunal, o juiz mandou intimar o INSS não se manifestou, eu reiterei o pedido de liminar, novamente o órgão julgador mandou para o INSS que sequer se manifesta. E aí o prazo está o quê? Suspenso. Ontem, no domingo, eu acessei o e-mail lá da vara, lá do órgão julgador, e mandei um e-mail pedindo encarecidamente que analise aquele pedido. Porque o segurado, desde novembro do ano passado, está com o benefício dele suspenso. Sendo que o juiz aqui de piso, o juiz de primeiro grau aqui em Angra, deu 360 dias para que o INSS mantivesse o benefício dele ativo. Então acontece esse tipo de coisa e a gente precisa utilizar de todos os mecanismos para poder restabelecer aquele pedido, aquele benefício do cliente. Muito bem, vamos continuar aqui. Como está funcionando a marcação de perícia de pedidos de prorrogação? Então, tanto inicial quanto pedido de prorrogação tudo pelo meu INSS ou pelo 135. Só que ainda não está aberto a aba de anexar o laudo médico, o exame médico, a receita, para corroborar com aquele pedido. Então, hoje é feito o segurado, o beneficiário acessa através do meu INSS. É o que ele tem que fazer. Só que, detalhe, ainda não está funcionando na integralidade a aba de anexar o documento. Ou seja, tem que tentar todos os dias, né? Tem que acessar o site todo dia e tentar anexar todo dia. Todo dia. Que situação, né? Sim. Que situação. Vamos passar, a gente tem que passar isso eu vou até conversar com o coordenador da agência de Angra dos Reis, o Charles, para ver se ele consegue acessar, porque na verdade isso é Brasília, né? Isso na verdade, vem através de cima para baixo, do ministro do Trabalho e Previdência Social, né? Então, o que acontece? É um problema, Carla, sistêmico. Não é um problema que é do servidor, da agência A, da agência B. É um problema sistêmico, né? Porque o sistema do meu INSS, ele tem que abrir o campo para você anexar. Se você não anexar, não resolve. Claro. Vou dar um exemplo do E no caso da perícia, você só agenda a perícia. Você não abre para você a opção de anexar, só agendar. Só que agendar, que a norma, a portaria, veio para fazer a perícia indireta, de forma que você anexasse o documento para que o médico analise aquele pedido de benefício por incapacidade. Sem documento médico, como é que o médico vai analisar? Não tem como analisar, não tem como, se não tem como anexar, não tem como ele ver, não tem como ele receber esse documento, exatamente. Aí o negócio fica complicado. O nosso sistema, o advogado, ele tem um sistema, um convênio com a AB, então ele faz o pedido através de um outro sistema que não é o sistema do meu INSS. E aí, nesse sistema, a gente consegue, né, fazer o pedido, descrever o problema do cliente, anexar os documentos. Né? E aí, em cima disso, a gente faz o pedido de marcação da perícia. Então, a gente está tentando encontrar um meio paliativo, secundário,
para poder não prejudicar mais ainda e atrasar mais ainda a vida daquele cliente. Porque, na verdade, tem gente que tem condições financeiras, né, de acessar um advogado e aí tem esses benefícios, mas tem gente que não tem realmente, Sim, né? Não, sim, não tem. sim. E aí fica ali à mercê do meu INSS, que deveria estar funcionando plenamente. Sim. Eu me utilizei do site do SPU, negócio de patrimônio da União, só para dar. Sim, Só sim. para Da Secretaria de Patrimônio da União. Isso, aí você vai no patrimônio de todos, vai lá no site. Eu tenho medo dessa questão. Tem que anexar o seu comprovante de renda, você tem que anexar sua identidade, anexar todos os documentos para eles analisarem uma situação. Dá para fazer tudo online. Eu falei, tudo bem. Fui, anexei tudo direitinho. Não é que deu certo? Mas dá. Pelo Mas menos dá. no site do SPU deu certo. Não, né? mas dá. Do INSS também dá. Porque o que acontece. Tem que ver o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de crise, né? Onde as coisas estão sendo atropeladas, estão sendo relativizadas algumas normas, para a gente poder atender a todo mundo. A gente se coloca no lugar do governante em algumas situações, todos nós estamos afetados com isso. Né? Então, assim, as normas estão sendo criadas, a troca de caixa, né? Mas para que ajude, para que tenha uma finalidade de ajudar o cidadão, de ajudar a população. Só que as mudanças, os sistemas não acompanham a velocidade da vontade do governante, da vontade de todos. É difícil, é uma situação complicada. Vamos tentar repassar essa informação aí de que o meu INSS não consegue anexar os documentos necessários, pelo menos para o coordenador daqui, para ele tentar levar lá para cima, né? Sim, as perícias, elas estão... Você consegue marcar, mas não consegue anexar o documento. Tá. A outra questão, e aí a gente está falando sobre perícia, essa perícia em época de pandemia, né? Não vai ter presencial essa perícia. Não, é a perícia, tá fechado, né? É a perícia indireta, né? Até ontem eu fiz uma live com uma colega, também trabalha na área previdenciária. Ela me comunicou que tinha saído uma portaria nova, por conta da necessidade de pontuar os peritos. Olha a finalidade. A finalidade é pontuar os peritos do INSS e não socorrer a população, que estariam sendo reativadas as perícias presenciais. Só que eu analisei e verifiquei no site e ainda não vi nenhum documento, nenhuma portaria sinalizando dessa forma. Mas, de todo modo, foi uma informação que aí eu fui buscar no site do INSS e não encontrei ainda, mas é possível que esteja sendo fabricado aí uma portaria nesse sentido. Que é um risco. Se a gente quer evitar que aquele cidadão, aquele segurado se desloque da sua casa até a agência, evitando e diminuindo o risco de contágio, como é que a gente vai, de repente, voltar a fazer as perícias? Eu acredito que não seja esse o caminho, mas, infelizmente, a gente tem que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Para ver como é que vai ficar, né? Muito bem. O INSS pode suspender o benefício pela não realização da prova de vida? Não. Saiu no dia 16, a portaria 373, né, que impediu e suspendeu várias tarefas. Né? São várias tarefas estas que era necessário para o cumprimento delas que o segurado fosse até a agência. Então, todas as tarefas elas ficaram suspensas pelo prazo de 120 dias. Então, o que quer dizer? O cumprimento de agendamento presencial foi suspenso. Então, essas tarefas não serão cumpridas. Né? A prova de vida, né, o INSS não suspendeu a sua realização pelo prazo de 120 dias. Da mesma forma que suspendeu o programa de reabilitação profissional, né, aquelas pessoas que estão em fase de reabilitação profissional. Da mesma forma, a certidão de cárcere, né, para aquelas pessoas, aqueles segurados que estão recebendo auxílio reclusão, os dependentes que estão recebendo auxílio reclusão. Então, essas tarefas ficaram suspensas, aguardando aí esse prazo de pandemia ser ultrapassado para poder voltar à sua rotina normal nas agências da Previdência Social. Uhum. Essa prova de vida é feita, então tem 4 meses, não é isso? 120 dias? 120 dias. 4 meses. Exatamente. Uhum. São 4 meses. Daqui a 4, depois de 4 meses, aí sim tem que fazer. Sim, se não for prorrogado, vai ter que fazer. Né? Entendi. Ficou suspenso.
Porque o que acontece? A prova de vida, o segurado não faz a prova de vida na agência bancária ou na agência do INSS. Né? E aí o benefício, o INSS automaticamente suspende o pagamento. Ah, Então, se ele suspende o pagamento, ele quer o quê? Ele quer que o segurado vá mostrar que e está vivo. prove que está vivo. Isso é um mecanismo legal, né, para que diminua aquelas fraudes que nós sabemos que existem. Né? Hoje, para você ter ideia, quando é lavrada uma certidão de óbito, automaticamente o cartório se comunica com o sistema. Né? E, então já trava todos os pagamentos. Então melhorou. O sistema vem sendo aperfeiçoado. Né? Então, assim, a ideia é exatamente essa. Fica suspenso, então, em época de pandemia, a realização da prova de vida. E assim Então, como todos as outras tarefas que eu repete. É o prova de vida, apresentação de certidão de cárcere, né? Apresentação de termo atualizado de curatela, de tutela, de guarda. Né? Então, nenhuma dessas tarefas serão ativadas pelos próximos 120 dias. Ou seja, estão suspensas as apresentações desses documentos para fins de regularidade dos benefícios previdenciários. Da mesma forma também, o CPF. Se o CPF estiver irregular, né, suspendia o pagamento e vai ficar ativo pelo prazo de 120 dias. Ok, então. Vamos lá. Como faço para receber o benefício sem procuração cadastrada do INSS? Isso é um problema também, né? É um problema. E assim, eu particularmente, eu vejo, em época de pandemia, extremamente necessário a flexibilização da norma, da regra. Né? Como é que funciona? Hoje você tem um procurador, ele tem que estar cadastrado na Previdência Social. Né? Ele está cadastrado na Previdência Social para ele poder receber por procuração aquele benefício, aquele pagamento. Então, na portaria 412 do dia 20, essa norma ela foi flexibilizada. Né? Então, assim, pode ser pago aquele benefício, né, para aquela pessoa que não está, aquele procurador que não está com a procuração cadastrada na Previdência Social. Para isso tem que ser uma procuração pública, né? Algumas informações que constam da portaria têm que estar presentes na procuração, como a justificativa da impossibilidade de locomoção. Né? Então, assim, é possível que mesmo que não esteja cadastrada aquela procuração na Previdência, o procurador consiga receber. Só que tem detalhe. Na semana passada, um cliente nosso teve negado, através do seu procurador, o pagamento, o recebimento de um benefício, foi lá na agência do Rio de Janeiro, lá de Botafogo, né, porque o INSS não quis pagar porque ele não estava cadastrado. Aí ele me ligou, eu imprimi a portaria do Diário Oficial, mandei para ele, né, pedi para ele refazer a procuração pública dele, com aqueles termos que estão explícitos na portaria, e aí ele voltou na agência e conseguiu receber o benefício. Então, assim, tem a portaria, mas as instituições bancárias, pagadoras dos benefícios, ainda não foram comunicadas formalmente pela Previdência Social. E aí acontece de alguma negativa, mas é justificável, obviamente, mas a agência tem que ter bom senso também. Né? Porque o procurador está apresentando um documento público, né? Tem uma portaria que dá autorização para ele receber sem que aquela procuração esteja habilitada e cadastrada na Previdência Social. Essa procuração, que não precisa estar cadastrada lá no INSS, né? As pessoas, é uma declaração de próprio punho? Não, é uma procuração pública. É uma procuração lavrada em cartório. Né? Em cartório de títulos e documentos. É uma procuração pública. Né? Somente através de procuração pública que o procurador, nesse caso, vai conseguir receber. Ah, tá. Então tem que ser através do cartório, né? Do cartório, sim. Tá. E aí no cartório você faz uma procuração, indica o número do benefício, indica a agência, banco e agência de crédito. Então, algumas informações necessárias para que o procurador tenha a legitimidade, né, de receber. E assim, é uma medida extremamente razoável. Flexibilizar essa norma é extremamente razoável. Até porque nós sabemos que o grupo de risco é o pessoal acima de 60 anos. Então, nada mais justo que essas pessoas fiquem em casa.
Na semana retrasada, Carla, eu tive que ir no Banco do Brasil, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas dentro dessa faixa na fila do banco para Aqui em receber, Angra. aqui em Angra, para receber os seus benefícios. Então, assim, é uma medida de extrema urgência, né? De extrema necessidade. É uma informação de ouro, na verdade, porque muita gente Sim. não está sabendo dessa informação. De que você não precisa, nesse momento de crise, de pandemia, você não necessita estar com uma procuração cadastrada no INSS. Não você precisa ter uma declaração pública no cartório. Pública, isso e aí. Se você quiser, anexa, igual você indicou. Anexa, leva a portaria. Leva a portaria, a procuração, exatamente. os documentos pessoais e vai na agência. Maravilha. Maravilha, porque né, quem tem idosos em casa que está nesse grupo de risco já pode se movimentar agora, início do mês chegando, já pode se movimentar para fazer esse tipo de documento para que não exponha os nossos idosos, né? E levando em consideração que isso, a gente está entrando na segunda semana, né? E a tendência mundial, se a gente levar em consideração a pandemia em outros países, é que isso ainda se arraste por um longo período, né? Então, eu acredito que esse período de quarentena, ele vai se elastecer bastante. Aqui, doutor Flávio, eu converso com o doutor Flávio Alexandrino, ele é advogado especialista em Previdência Social. Tem aqui uma moça que está participando da nossa live aqui, a Nessa Reis, eu achei interessante. Ela falou assim, bom dia, eu tenho que pedir a prorrogação do meu benefício. O que eu faço? A prorrogação do benefício. Liga para 135 ou acessa, através de login e senha, o meu INSS. Aí tem uma questão. Doutor ou Carla, eu não tenho a senha, a CAD-senha. Mas a CAD-senha, ela pode fazer através do site do meu INSS, com a carteira de trabalho dela, é possível que ela faça, né, a CAD-senha provisória de acesso ao sistema. Então, assim, se ela tiver a carteira de trabalho dela, as últimas carteiras, porque lá no site, quando você vai fazer o passo a passo, ele pergunta, você trabalhou na empresa X? Você recebeu, qual foi a sua última valor de contribuição para a Previdência Social? Então, algumas perguntas você tem que responder corretamente para que seja possível você fazer a sua CAD-senha pelo site do meu INSS. Vamos falar sobre o meu INSS agora para o final, para a gente falar sobre esse step by step, passo a passo, de como fazer a senha, do que a gente encontra lá, quais as informações também a gente pode obter nesse meu INSS. Vamos aguardar para o finalzinho aqui, para a gente explicar didaticamente. Quando a gente for falar sobre isso, eu vou até entrar aqui no site do meu INSS para a gente... Para a gente mostrar, porque tem muita gente em casa que, como o senhor falou, que não tem essa destreza com o computador, com o site, com essa Não coisa. tem. Exatamente. Isso aí está lidando com a maioria de idosos, né? É tampar o sol com a peneira. Não tem, não adianta. Né? Agora, outra questão aqui. Como faço para cumprir exigência do INSS em época de pandemia? De Pelo sistema do meu INSS. Se tem uma tarefa aberta no site do meu INSS, você digitaliza os documentos de forma legível. O documento tem que estar legível. Né? Então, e aí você anexa o documento lá no site da Previdência. Né? O advogado, ele pode, pela instrução normativa, pela IN 77, ele pode autenticar esses documentos e apresentar. Tá? Então, assim, agora, após o período de pandemia, o INSS ele pode pedir que o segurado ele se dirija àquela agência da Previdência Social para poder apresentar os originais daqueles documentos. Né? Então, é possível que seja feito dessa forma. Então, tudo pelo site do meu INSS. Esse site do meu INSS... Eu vi uma pergunta aqui, como faço para pedir a prorrogação do meu benefício? Esse que eu falei, da Nessa. Pelo site, é tudo via meu INSS ou 135. Eu não gosto, Carla, de fazer, e aí eu oriento a todos os meus clientes, de fazer pedidos pelo 135. Né? Eu não faço pedido, porque às vezes o segurado, ele é leigo. Ele, olha, eu quero... Aconteceu há uns dias atrás comigo. Um cliente lá do escritório, doutor, chegou lá e disse o seguinte, eu fiz um agendamento
de uma aposentadoria por idade para pessoa com deficiência. Tá? Tá, tudo bem. Aí eu peguei, fui, olha, acessei o login e senha dele. Não, você não pediu. Você pediu um LOAS, um benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência. Né? Olha só. Então, e é comum que isso ocorra. Às vezes, semanalmente, pessoas vão no escritório. Doutor, eu pedi isso, mas veio isso. Ou eu pedi isso, foi negado. Quando a gente vai olhar, não foi. Na verdade, fica meio fábrica de salsicha, né? Tipo assim, é deficiente, é LOAS. E não é isso. E não é isso. Vai na fábrica de salsicha, né? Não é isso. É pessoas, por exemplo, que vão pedir aposentadoria por idade e por algum erro sistêmico ou de quem está operando o sistema, lançou uma aposentadoria por tempo de contribuição. E, evidentemente, que a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi o quê? Ela foi negada, porque aquele segurado não preencheu os requisitos. Mas ele tinha direito, à aposentadoria por idade. Nesses casos, só para você ter ideia, eu faço o novo pedido de aposentadoria por idade, é concedido, e aí eu vou brigar com o INSS, né, ou administrativamente ou judicialmente, para que a data do início do benefício seja o quê? Na data que ele deu entrada lá na aposentadoria por tempo de contribuição. Às vezes o segurado ele ganha 6, 7, 8 meses, né, de benefício a mais. Então, assim, é importante, porque o INSS tem lá também na instrução normativa de que ele tem que analisar sempre o quê? O melhor benefício. E muitas das vezes não é feito porque são pessoas, as pessoas, um mundo de gente que eles têm que atender. E não dá, às vezes não dá para você. Existe um déficit de pessoal e não dá para fazer minuciosamente cada caso, para analisar cada caso. E aí vai pegando as palavras-chave e vai separando. Sim, né? sim. Vai. E aí não é o caso. Não dá para analisar caso a caso, né? É muita gente na fila de espera do INSS, né, doutor? Olha que interessante que eu escutei isso ontem de um colega, que a gente estava discutindo, debatendo alguns problemas, e Cal Almeida. Cal Almeida. No meu cadastro do INSS, meu CEP está errado. Como faço para fazer correção? Olha o caso. Uma pessoa, homem, foi fazer um pedido de aposentadoria. O sistema do meu INSS, quando você não preenche, num primeiro momento, quando não estão preenchidos os requisitos, por exemplo, a idade e o tempo de contribuição. Ele lá informa, você não pode fazer, não tem direito a esse benefício porque não preenche os requisitos, não tem idade ou não tem o tempo de contribuição mínimo. O que aconteceu? Ele estava cadastrado como mulher. Tá? E evidentemente que são outros requisitos. E ele não conseguia fazer, tá certo? O pedido do benefício. Eu fiz o pedido do benefício, né? O colega fez o pedido de benefício pelo convênio da OAB. E aí ele fez o pedido e foi deferido o benefício para aquele segurado. Então, assim, para você ver, olha o que ocorre. Então, esse tipo de coisa, essa dificuldade, você não consegue fazer pelo meu INSS nem pelo 135. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um agendamento na Previdência, fazer correção de dados. Você pode fazer isso pelo site do meu INSS para fazer essa correção. E aí, depois de regularizar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o seu CNIS, aí você consegue fazer os pedidos de benefício. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. A gente vai chegar lá nesse bendito site. Eu vou enquanto vai falando aí, eu vou acessar aqui o site do meu INSS. Há umas coisas que eu coloquei aqui que eu achei interessante também, sobre o DAS do MEI. O pagamento ele vai ser prorrogado, não é isso, doutor Flávio? Ficou prorrogado o DAS do MEI? O famoso DAS do MEI? Ele está... O DAS é apenas o documento de arrecadação, né, social. Então, todos eles foram prorrogados. Né? Foi anunciado, Carla, que seriam ainda prorrogados. Ainda não está batido o martelo do DAS. Na verdade, o DAS, tanto de microempreendedor, quanto de pequena empresa, microempresa,
né, o governo ele anunciou uma série de medidas que estaria valendo pelo período de pandemia, como, por exemplo, a suspensão do pagamento do DAS, do Fundo de Garantia. Então, ele anunciou algumas medidas, mas não temos ainda a regulamentação para que isso ocorra, né? Nós todos ficamos sabendo, né, estudamos, analisamos a confusão que foi a medida provisória 927 da semana passada, que flexibilizou um pouco as relações de trabalho. Então, foi anunciado, mas ainda precisa de regulamentação. Então, essa questão, tem muito MEI perguntando sobre isso, né? Então, Sim. essa questão foi anunciado, mas ainda não foi regulamentado. Então, a gente precisa esperar as cenas dos próximos capítulos. Bom, que se concretize, né? Não, está sendo agora votado no Congresso Nacional, no Senado, uma série de medidas, né? O governo ele vai resolver esses problemas, vai injetar um dinheiro na economia, para que as pessoas, principalmente aquelas pessoas informais, eles tenham condição de sobrevivência, né? Tem um mínimo existencial. Né? Um mínimo existencial. O governo inicialmente tinha colocado, anunciado R$ 200 para quem estava aguardando o BCP, e são 470 mil pessoas que estão aguardando, né, a análise de pedido de benefício de prestação continuada. Então, assim, é muita gente. E aí ele anunciou que daria R$ 200 para quem estivesse aguardando, né? Então, e aí foi lá para a Câmara dos Deputados, a Câmara aumentou esse valor para R$ 600, podendo, dependendo de algumas famílias, receber até R$ 1.200. Então, assim, mas isso ainda vai ser aprovado, né, pelo Senado. Muito bem. Dentro dessa questão também, para a gente saber se isso já foi aprovado também, muitos sobre os empréstimos para os aposentados, né? Eles falaram que vai ter aí uma taxa de juros diferenciada, mais baixa, para os aposentados que quiserem pegar empréstimo. Isso procede, já foi regulamentado, ainda não? Não, ainda não. Tudo faz parte do anúncio. Foi anunciado? Do anúncio, sim, do anúncio que está sendo tratado ainda no Congresso Nacional. Agora, alguns bancos, Carla, eles anunciaram algumas medidas, né, para quem estivesse adimplente com o pagamento daquelas parcelas, daquelas mensalidades, a suspensão temporária dessa cobrança. Então, assim, alguns bancos, Itaú, Santander, alguns bancos privados e públicos, como a Caixa Econômica Federal, a Caixa, inclusive, anunciou para quem estivesse adimplente, iria suspender a cobrança de quem tivesse prestação da casa própria, por exemplo. Então... Não, então como é que é? O Itaú, a Caixa, por exemplo, tem um aposentado que tem um empréstimo pelo Itaú. Sim. E essas parcelas seriam suspensas, prorrogadas pelo prazo de 60 dias. O Itaú eles fizeram essa todos questão? Os bancos, todos os bancos. Todos os bancos? Quase todos os bancos, sim. Foi, inclusive ontem. Porque isso é interessante, porque tem um monte de aposentados que tem a renda comprometida por conta de vários empréstimos que pega nos bancos. E aí, eu estava conversando isso outro dia aqui na minha família e falei, gente, será que ao invés de baixar a taxa de juros para empréstimo, para pegar mais empréstimo, porque a gente só tinha essa informação até o momento, eles poderiam, por exemplo, suspender pelo menos 3 meses, não sei quantos, mas durante 3 meses o anúncio inicial foi de 60 dias, né? Que as instituições bancárias elas colocaram. Ou seja, 2 meses. 2 meses. Duas Agora, parcelas. Carla, 2 parcelas. Agora, Carla, é uma situação triste essa questão claro. de empréstimo consignado para aposentado. Assim, lamentavelmente, e aí eu digo sem nenhuma demagogia, é falta de escrúpulo dessas instituições bancárias que simplesmente empurram empréstimos para aposentados, inclusive sem respeitar a margem de consignada, a margem de consignável. Ou seja, hoje você pode, o aposentado ele pode comprometer 30% da renda dele. 30%. E essa margem,
ela não é respeitada pelos bancos. Aham. Às vezes eu pego extrato de pagamento de benefícios lá no escritório de clientes que tem 6, 7 empréstimos. Aí você vai somar as parcelas, você soma as parcelas, compromete quase 50%, 100% compromete 50%, 60% daquela renda. Então, assim, é um caos. É triste. É triste. E muitos dos idosos, na nossa realidade, no nosso país, eles pegam, às vezes, esses empréstimos para pagar a dívida de outras pessoas, para ajudar membros da família, ou até para sustentar a própria família ali e depois Sim. ver essa renda. Depois que esse dinheiro acaba, porque dinheiro Sim. na mão a gente sabe que é vendaval. É vendaval. Para pagar. Tem membros da família que, por exemplo, às vezes pega dinheiro para comprar um sofá novo, coisas que Para não são de manter, primeira. pegam Não são urgentes. empréstimos, eles pegam Exatamente. empréstimo para manter o supérfluo. Né? Infelizmente é isso que acontece. E nós temos uma realidade social que ela vem em mutação. Né? Antigamente, os filhos saíam de casa, né, e ficavam, constituíam suas famílias, né, e seguiam a vida. Hoje, há algum tempo já isso vem acontecendo, o que acontece? Os filhos saem de casa, casam, se frustram nesse relacionamento, têm seus filhos e voltam com os netos para dentro da casa dos pais. Ou seja, comprometendo totalmente aquela pessoa, aquele beneficiário. Então, assim, é lamentável. Né? E eu digo para todo mundo, mas todo mundo que entra no escritório, às vezes o jovem ele quer trocar de telefone, mas ele não quer pagar o INSS. Paga o INSS. Porque quando você está atravessando a rua, que um carro lhe atropela, você vai ter direito a um benefício. Se você preencher. E eles não pensam dessa forma, querem trocar um telefone, porque é bonito. Exatamente. Coisas então, supérfluas, na verdade. É o supérfluo. E você não investe, por exemplo, na Seguridade Social. Não investe na Seguridade, na previdência de cada um. Não, e tem muita gente que fica chateado, né? Que vai lá pega o contra-cheque, pô, esse INSS é muita sacanagem, mas na verdade, hoje você pode não utilizar, mas um dia você pode precisar e ele vai estar lá. E outra coisa, aí eu falo para aquele segurado que ou está na informalidade, ou ele está PJ, porque às vezes é muito comum esse fato, né? E aí o que é que eles fazem? Eles têm uma contribuição como contribuinte individual e de repente, eu vou fazer aqui um MEI. E aí acham, tá na flor da idade, está em plena capacidade produtiva, né? E tem um MEI. E aí pensam e acham eles que vão se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. Não. Não e conta, aí, né? Não conta. Então, assim, o DAS mínimo não conta. Não conta, porque aí ele vai ter, já conversou em outra ocasião, vai ter que complementar a alíquota. Né? Então, assim, a gente que está em plena capacidade produtiva, né? e que trabalha, ganha muito ou ganha pouco, não importa. Tá? Faça a sua contribuição. Porque só tem direito quem contribui. Ponto. Não tem outra opção. Muito bem. Vamos falar sobre a antecipação do 13º? Sim, vamos. O governo anunciou que vai antecipar para como é que é? Para abril e para maio? Para abril. Abril, maio, né? Eles vão começar a pagar o 13º dos aposentados, né? Daquelas já pessoas está certo isso? Isso já está certo. Foi anunciado. Tá. É medida do Paulo Guedes, é medida do ministro da Economia. Vamos aguardar, porque o que acontece, Carla, todo dia é um dia. A gente não tem como ter uma previsibilidade nessas medidas, porque se a coisa ficar pior, e a tendência é que vá ficar, onde é que vai ter dinheiro para todo mundo? Então, tem que cada um que faça a sua economia de guerra. Eu falo que nos meus grupos sociais, onde eu faço a economia de guerra. Eu aprendi isso com um médico, um amigo, um irmão, que ele sempre fala isso. Olha, quer fazer alguma coisa? Faça economia de guerra. E é a economia de guerra que a gente precisa fazer nesse momento.
Com certeza, enxugar tudo que a gente pode, tirar os supérfluos. Se você fez uma compra recente agora que você não vai conseguir arcar, usa a questão do direito do consumidor, você tem direito a um prazo para devolução. Então, pensa bem se aquela parcela vai tá suave, harmônica no seu orçamento, porque você pode devolver esse produto. Isso é muito interessante também a gente falar, doutor, e pode ser numa próxima oportunidade, sobre essa questão do direito do consumidor. Tem muita gente que fez uma compra no início de março, ou final de, não sei, início, ou até a metade de março, que tem esse prazo de devolução, porque não vai conseguir arcar com esses pagamentos por conta dessa crise. É economia de guerra. Agora está todo mundo segurando. Sim, é importante que se faça isso. É importante. Essa semana eu tenho alguns clientes de empresas, né, que tem 200 empregados, 100 empregados, e assim, a gente está num momento de turbulência. Para você ver, você mandar para casa 200 empregados, você fecha o teu negócio. Né? Você colocar um número X de férias, colocar um número Y em banco de horas. Né? Então, assim, é extremamente complicado. Então, é um momento que a gente precisa se trancar dentro de casa, né? Manter a calma, viver um dia de cada vez para que a gente consiga ultrapassar e passar esse momento de turbulência. Muito bem. Vou até anunciar aqui, porque eu já estou pensando, você me deu uma outra ideia da gente falar sobre economia doméstica. Tem uma professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas, excelente, que a gente vai convidar para fazer uma live aqui, falar sobre economia doméstica em tempos de crise, em tempos de guerra. Né? Hoje a gente está falando de previdência, mas você pode marcar um outro dia para a gente falar de direitos das relações de trabalho, para a gente pode esclarecer a dúvida do trabalhador e do empresário como um todo. E também a gente pode falar sobre essas também, e também falar sobre os anúncios do governo que, né, daqui a um tempinho, daqui passa mais uma semana aí, mais ou menos, para a gente ver se concretizou, e aí a gente fala o que realmente está valendo ou não está valendo. Agora, para a gente finalizar a nossa live de hoje, que já estamos com 46 minutos, né? Podemos só temos 4. Exatamente. Vamos falar sobre o meu INSS, né? Como acessar, como cadastrar senha. Eu acessei aqui agora no meu login, tá certo? E assim, eu já tenho a senha, mas quem não tiver a senha, pegue ali, mantenha as suas carteiras de trabalho, faça o passo a passo. Você vai clicar na aba cadastrar a senha, e aí você joga seu CPF, joga algumas outras informações, e você vai fazendo o passo a passo, respondendo aquelas perguntas de acordo com a sua vida contributiva do passado. Às vezes ele pergunta, você trabalhou para a empresa X, sendo que essa empresa X você trabalhou há 20 anos atrás. Então, é importante você ter o documento em mãos para você lembrar, resgatar a sua memória e preencher o que é pedido. Então, preencheu, ele vai fazer uma senha provisória, você vai cadastrar uma senha definitiva, né? E aí vai entrar no sistema. Entrei no sistema. Aqui, olá, Flávio. Aí aqui dentro do sistema você tem todos os serviços estão abertos para você fazer. Né? Você faz os pedidos, você acessa seu extrato de pagamento, você pode tirar o seu extrato de imposto de renda, né? Pode fazer outros pedidos, pode fazer atualização cadastral. Né? Então, tudo você faz através do sistema do meu INSS. Ou deveria fazer. A gente está com um problema sistêmico agora das perícias. A gente só faz a marcação de perícia. De anexar os documentos. De anexar o documento, o laudo médico. Né? Mas o resto a gente está... a marcação está feita, né? Sim, a marcação está feita. A marcação está feita e assim... Esse prazo da entrada do requerimento, a data, a DER, que a gente chama, data da entrada do requerimento, ela vai ficar marcada. Então, assim, embora você tenha que fazer depois o complemento de informações ou anexar o documento que é exigido, a data da entrada do requerimento vai estar valendo já vai estar firmado essa data. Né? Para que o início, em sendo deferido o benefício, vai ser deferido desde a data que você fez o requerimento. Muito bem, então lá pode acessar o extrato dos seus empréstimos também. Extrato dos empréstimos. Tem tanto empréstimo que esquece. Sim, pode fazer a declaração dos benefícios ativos e aqueles que foram inativos, que estão cessados. Você faz cópia de processo administrativo, né? Porque desde de 2018 o INSS está digitalizando os processos, né? Ou seja, ele está transformando o que era físico em eletrônico. Então, tudo vai estar aqui e você pode requerer, pode pedir, solicitar
à Previdência Social a cópia do processo. Por exemplo, quando vem alguém no meu escritório, vai lá, doutor, eu tô achando que estou recebendo pouco, que o meu benefício foi deferido, mas eu não estou satisfeito com essa renda. O que é que eu faço? Eu faço a cópia do pedido, faço a cópia do processo administrativo, faço esse pedido, e aí analiso o que ele apresentou para o INSS com todos os documentos que ele tem. Porque às vezes ele tinha documento que deveria ter apresentado, não foi apresentado, tem carteira de trabalho, vínculo trabalhista, que não houve a contribuição que o INSS deixou de computar, então você abre para você o direito a fazer revisão. Então, tudo você faz através daqui. Você pode entrar com os recursos, tem uma aba de recurso, né? Aqueles benefícios que foram indeferidos, que estão no prazo recursal, você pode anexar o recurso, você pode tirar a sua carta de concessão, empréstimos, fazer pedidos de revisão de benefício. Então, tudo você faz por aqui. Então, todos os sistemas, todas as tarefas, você consegue fazer através do sistema do meu INSS. Então, fala o nome, o endereço desse bendito site. Vai no Google, Pai Google, meu INSS. Pai Google, meu INSS. Mas o site é meu.inss.gov.br. meu.inss.gov.br. Lá você acessa, você faz a tua senha e acessa todas as suas informações sociais. O número da Previdência, qual é? 135. 135. Muito bem. Eu tenho algumas pessoas aqui que gostaram bastante da live. A Ana Cristina Monte falou muito boa live. O Matos Riva falou grande, doutor Flávio. Angra 360. Obrigada, doutor Flávio, pelas informações. Muito boa live. Muita gente aqui agradecendo e achando interessante aqui a live sobre Previdência Social, sobre INSS. Doutor Flávio, a gente vai se despedindo, né? Porque a gente acho que já está quase estourando o tempo. Sim. Mais alguma consideração? Não, é isso. Vamos permanecer em nossas casas, em nossos lares, né? Vamos aí rezar, dar as mãos para que a gente possa ultrapassar isso o mais rápido possível. Manter a fé. É importante que a gente mantenha a fé, que a gente se mantenha firme em nosso labor, mesmo remotamente, para que a gente consiga ultrapassar. É um momento de crise e precisamos da ajuda um do outro para que a gente possa passar o mais rápido possível disso. Muito bem. Muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas informações, doutor Flávio. Muito obrigada. Obrigado a você, Carlos. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos sempre à disposição. Ok, então. E voltaremos a falar sobre todas essas ações do governo aí quando se concretizarem. Vamos falar também sobre, talvez, o direito do consumidor aí, para quem quiser. Né? Pode marcar o dia que a gente faz. Então, tá maravilhoso. E você, tá bom. Para você que está aqui ligado no Instagram da Rádio Costa Azul, nós estamos promovendo diversas lives sobre diversos assuntos para você se informar, para você estar sempre aí informado, porque informação é tudo, saber é tudo. E aí você corre atrás do seu prejuízo ou do seu lucro, enfim. O importante é você ter a informação e não ficar sendo enganado pelas fake news aí das redes, né, da grande rede que é a internet. Muito obrigada pela sua audiência. Voltaremos em breve com mais informações para você. Essa live eu vou compartilhar, então se você não assistiu, avisa lá pro amigo que está lá no Instagram da rádio, essa live do INSS com o doutor Flávio Alexandrino. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Fique em casa, se puder. Tchau, tchau, doutor Flávio. Tchau, tchau, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.